Amigos queridos, nos recolhemos em orações, aquietando os nossos pensamentos menos felizes e fazendo expandir de nós as vibrações mais sublimadas dos nossos sentimentos felizes, de gratidão a Deus, Pai amantíssimo, e a Jesus, Mestre amado, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas. Recolhamo-nos nesta hora para agradecermos a tudo que a vida nos oferece, aos estímulos, aos desafios, aos reencontros. Agradecermos, Senhor, as oportunidades redentoras do caminho, as mãos amigas que se estendem para nos amparar e os corações amoráveis que, em nome de Jesus, derramam sobre nós vibrações alvissareiras de esperança e de progresso. É neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, que em nome de Jesus, amado Mestre, iniciamos as reflexões do Evangelho deste dia e pedimos humildemente que os amigos espirituais responsáveis por este Evangelho possam sentir em nossos pensamentos a sintonia favorável para a sua livre expressão. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Estamos refletindo sobre a felicidade não é deste mundo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem o poder jamais alcançar. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Porquanto o Evangelho tem nos mostrado que a felicidade é própria dos espíritos bons. Por que os espíritos bons? Porque estão conciliados com as leis. E essa conciliação com as leis gera um estado íntimo de profunda pacificação e alegria, pelo que? Felicidade em que? Em estarmos realizando aquilo que viemos transformar em nós. Para isso, a humildade precisa ser anterior à felicidade. Para isso, a resignação e o devotamento precisam ser anteriores à felicidade. Porque os espíritos bons, aqueles em cuja intimidade prevalece o bem, ou que o espírito prevalece sobre a matéria, esses são os espíritos bons, estes espíritos vivem em plenitude com as leis, porque os testemunhos de fé, o estado resignado de reajuste necessário, de agradecer a oportunidade que a dor chegou para nos acordar dos torpores conscienciais, esse é um estado de espíritos felizes. Então, a predominância da resignação e da gratidão são muito fortes nesses espíritos. Por isso que o Evangelho, nesse item, está dizendo, é muito importante a gente analisar, que a felicidade, como nós a imaginamos, é utópica, porque nós imaginamos uma felicidade que nos privilegie, que nos abasteça,
né? É uma felicidade, vamos chamar egóica, uma felicidade ligada ao ensimesmamento. E isto realmente não encontrarão na Terra. E se encontrarem, será que serão felizes? Ou serão infelizes pensando que são felizes? Essa é a reflexão que nós vamos trazer hoje. A questão 921 do Livro dos Espíritos diz assim: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Então, se há infelicidade, são criações íntimas, são ações voluntárias nossas, no sentido contrário do objetivo reencarnatório. Então, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Aqui é a felicidade relativa. Se ainda observando as leis, praticando as leis de Deus, a felicidade almejada também é proporcional à nossa materialidade, à nossa grosseria, à existência densa ainda que nós temos. Então, vamos a uma lição bem interessante no livro Opinião Espírita, que vai falar sobre essa felicidade aparente que, na verdade, pode ser uma infelicidade. Olha que interessante, nós buscamos aquilo que entendemos como felicidade e que nos trará uma infelicidade. Porque se nós buscarmos satisfação de desejos e paixões, nós vamos imaginar que sejamos felizes assim, mas nós estamos artífices da nossa infelicidade naquela ação. É bem complexo, mas é bem assim esclarecedor o que Emmanuel nos traz nesse livro Felizes e Infelizes. Então, o conceito espírita da felicidade sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Então, feliz na referência do mundo. Seria o quê? Ausência de doença, ausência de sofrimento, ausência de conflitos, ausência de desafios, né? Ausência de dificuldades materiais. Então, essa inação, né, que o espírito entende como felicidade, essa é uma inação. E, além disso, além de ser poupado desses estímulos ao progresso, que é isso que nós citamos, nada mais são do que estímulos ao progresso, além de evitar, ainda desejam um estado torporoso das sensações corrompidas. Ainda é o perfil da humanidade da Terra na sua maioria. Há pessoas que requisitam conforto demasiado, na preocupação de serem felizes, e acabam infelizes, estiradas no tédio. Hoje o desânimo, o vazio existencial, são os estados do pensamento que geram essa insatisfação chamada tédio. O tédio nada mais é do que uma insatisfação de espíritos que não preenchem o vazio existencial. É esse que é, do ponto de vista do espírito, né? O tédio é isso, né? Criaturas aparecem pleiteando destaque, em se crendo ditosas por obtê-lo. Um destaque social, um destaque cultural, um destaque que o seu nome seja exaltado, que ela ocupe posições de muito destaque, ela almeja isso. E na preocupação de serem felizes, crendo ditosas por obtê-lo, confessam-se infortunadas depois, quando se reconhecem inabilitadas para os encargos que receberam. Então almejam, desejam, têm disputa de poder, têm competição desleal,
chegam no poder, ofuscam as pessoas, mas não se sentem suficientemente competentes para exercer o encargo que receberam e se tornam, por isso, infortunadas, se tornam infelizes. Há felizes nas mesas lautas, comprando enfermidades com os excessos. Estão adquirindo enfermidades a médio e longo prazo. A que se afeiçoam a todos aqueles excessos a que se prendem, infelizes na carência material, entesourando valores imperecíveis no proveito das lições que o mundo lhes reservou. Então, há aqueles que trazem as mesas lautas e que estão adquirindo enfermidades pelos excessos progressivamente, e há aqueles aparentemente infelizes na carência material, mas que entesouram valores do espírito imperecíveis, mesmo na carência material, porque a carência material requer que o espírito desenvolva os valores, por exemplo, da resignação, da aceitação, da luta árdua do trabalho braçal para a sua sobrevida. Isso é um valor inestimável. Em toda parte, surpreendemos os felizes de saúde, que abusam da robustez, caindo na desencarnação prematura, e os infelizes de doença, que senhoreiam longa vida pelo respeito que dedicam ao corpo. Que interessante nós entendermos o que é a verdadeira felicidade, felicidade real. Então nós vamos ver pessoas plenas de saúde, que abusam da própria saúde e precipitam uma desencarnação pelos abusos, e pessoas aparentemente infelizes de doenças graves, que senhoreiam longa vida pelo respeito que dedicam ao corpo. Mesmo enfermas, têm uma longevidade porque os espíritos felizes valorizam a existência e se cuidam a ponto de que essa valorização se prolongue pela bênção da oportunidade de estarmos reencarnados. Em todos os lugares, os contrastes aparentemente chocantes. Situações risonhas muitas vezes geram suplícios por vindouros, por não saber quem as possui. Empregar criteriosamente a felicidade que lhes foi emprestada. Tem pessoas que riem à toa o dia inteiro de coisas nenhuma. O riso solto, frouxo, fácil, sem consistência afetiva, que estão no desfrute dos benefícios aparentes do mundo. E isto se transforma num anestésico dos sentimentos nobres. Porque os sentimentos nobres, eles demandam a coragem da fé, a perseverança, a dedicação incondicional ao sacrifício, não é? Então, aqui e além surgem sem conta os felizes e infelizes, nos enganos a que se arrojam, e os infelizes felizes, nas provações em que se elevam. Então nós temos os felizes, que na verdade são infelizes, e os infelizes para o mundo, mas que são felizes para Jesus. Porque depende de onde nós colocamos para nós o que é ser feliz. Vamos analisar, porque nós estamos num momento da humanidade de chamadas grandes infelicidades, criadas por nós mesmos, e grandes momentos desafiadores que não nos deixam infelizes, e sim vão gerar a nossa verdadeira felicidade. E o Emmanuel coloca aqui, por exemplo, Sócrates, né? Considerado infeliz, é o pai da filosofia. São os infelizes felizes. Anitus, imaginado feliz no desfrute das suas paixões, ainda hoje no conceito do mundo é um carrasco. Então, são os felizes infelizes.
Jesus, suposto infeliz, é o renovador do mundo. Barrabás, julgado feliz até agora na memória dos homens, é o malfeitor. Olha que interessante os equívocos que nós cometemos no que queremos para nós e por isso deprimimos. Há grandes depressões que estamos acompanhando. Por que estão deprimidos? Porque estão contrariados no conceito de felicidade para eles, que na verdade é a infelicidade do espírito. São espíritos felizes gerando infelicidade. Então é muito importante nós entendermos o que nos faz feliz verdadeiramente. Então, apliquemos o entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos e verificaremos que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança ou pela indigência, que entremostrem os quadros exteriores. Não é aquilo como eu vivo. São e serão aqueles que em qualquer circunstância edificam a felicidade para os outros. Esse é o feliz. E como que Jesus, na sua misericórdia, nos ensina a praticarmos a felicidade para os outros, no contexto familiar em primeira instância? Como nós vamos aprender com 2, 3, 5? Com aquele reduto pequeno onde nós estamos para abastecer, para amparar, para encaminhar, para socorrer, para promover o bem. Este exercício da felicidade real, começa em nós fazermos e edificarmos a felicidade para os outros. E depois essa prática, ela se expande a quantas famílias nós já reencarnamos, não é? Nesses milênios de encarnações, quantos espíritos nós já construímos sentimentos nessas etapas evolutivas imensas, e é isto que vai dar para o próximo, aquele, entre aspas, desconhecido, aquilo que já está pronto em nós, que começou na intimidade do nosso lar. De vez que as leis da vida determinam sejam a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade, articuladas por alguém nos caminhos alheios, se voltem matematicamente para quem os formou. Então, ontem nós falamos que Emmanuel disse, né, que a felicidade é a semente que se colhe da felicidade que se semeia. E ontem, então, complementando a lição de hoje, nós falamos que não é o que dou do outro, mas a forma como dou. A forma como nós podemos edificar a felicidade do outro é a semeadura da nossa própria felicidade. Então, vamos refletir sobre a felicidade. Como temos falado, esse tema é tão fundamental nas nossas vidas, porque evidentemente que Deus nos criou para sermos felizes. E que essa felicidade, ela é uma construção feita na intimidade de cada um de nós. E que é totalmente possível que em situações onde nós estamos tristes, ainda assim sejamos felizes. Em situações que nós estamos ansiosos, com dificuldades, ainda assim sejamos felizes. Porque a felicidade é um estado íntimo que, embora as situações externas possam estar convulsionando, nós podemos nos manter intimamente felizes, pela graça, pela oportunidade de sermos testados, de podermos dar o testemunho, de vivenciarmos tudo aquilo que nós temos aprendido. Então,
passar por uma situação difícil e sentir que nós estamos superando aquelas dificuldades sem nos desequilibrar, sem causar um malefício para aqueles que nos cercam e para nós mesmos, pode ser um grande indício de que a felicidade está se instalando em nossa intimidade. Como nós falamos ontem, nesse texto intitulado Felicidade Real, nós fomos esclarecidos que a felicidade real, ela decorre da nossa união com Deus. Então, ontem nós falamos bastante sobre isso. A importância de nós definitivamente estabelecermos essa união com Deus. E uma coisa é nós sermos esclarecidos que a felicidade real depende disso. A outra coisa é como é que nós vamos fazer, o que temos que realizar para que essa união ela seja definitiva. Porque todos nós, em alguns momentos, nos sentimos, sim, unidos a Deus. Mas o que acontece é que isso não dura. Na grande maioria das vezes, ora nós estamos no fogo, ora nós estamos na água. Às vezes nos sentimos realmente envoltos pelas vibrações do Pai. E muitas vezes sentimos que Ele foi embora, abandonou, ou que nós não queremos saber nele naquele instante, porque estamos entregues àquilo que nós queremos realizar e já sabemos que não é correto. Então, esse estado de coisas que nos acontece impede que haja essa definitiva união com Deus. E aí Emmanuel esclarece no final desse texto assim: em nossa rendição aos desígnios divinos, ou seja, ter a sabedoria de nos rendermos aos desígnios divinos. O que é essa rendição que ele está colocando para nós? Quantas vezes a vida, sem que nós procuremos, a vida nos traz uma situação difícil, mas que nós não estamos dispostos a passar por aquilo. E aí nós damos um jeito. E esse jeito é um jeito que prejudica alguém. Porque, evidentemente, os desafios que chegam na nossa vida é para o desenvolvimento da nossa inteligência. Obviamente que é para buscarmos saídas, soluções para os dramas e dificuldades que nos surgem. Muitas vezes as dificuldades vêm para não serem superadas, para serem vividas integralmente. E às vezes as dificuldades vêm para serem superadas. Vai depender do nosso esforço, vai depender da nossa inteligência, vai depender de uma série de situações que, ao sairmos da inércia, a situação será desenvolvida. E isso é a união com Deus. E muitas vezes as dificuldades, elas existem e elas vão permanecer conosco por toda uma existência e não haverá solução. Mas nós podemos solucionar mesmo sem ter solução, né? Como que a gente soluciona as coisas que não são para terem solução? A gente abandona, pronto, ficou livre, acabou, não é?
É tão fácil. Tem uma situação que eu falo assim, não, isso aí não tem jeito nessa existência não, isso aí vai ser assim até o fim, então sabe o que eu vou fazer? Tchau. Eu deixo, eu abandono, eu largo. Isso é buscar solução para aquilo que não deve ser solucionado naquela existência, porque a solução é viver aquele constrangimento, é viver aquela situação para que seja construído em nós valores que não possuímos, que vai nos conduzir à felicidade. Então, ter esse entendimento é muito importante. É extremamente importante. Nós vamos ver isso nas injunções. Quantas vezes vamos trazer para o nosso lar filhos rebeldes e que naquela existência, por mais que nós façamos, por mais que haja dedicação da nossa parte, é possível que um filho rebelde não se emende, não conserte, não se modifique. Porque às vezes nós vamos gastar várias existências para auxiliar alguém que prejudicamos de maneira muito contundente em algum momento. Então a solução do, entre milhões de aspas, problema, não é abandonar, não é deixar para lá, mas é permanecer junto, mesmo sabendo que uma existência vai ser pouco para a solução de dramas dessa natureza que vivemos. Então, essa sabedoria que nós precisamos desenvolver na nossa intimidade, ela é muito profunda. Sempre é necessário que nós nos perguntemos se estamos mesmo buscando soluções reais que nos unem a Deus, ou se estamos buscando soluções que nos afastam dele. E dentro desse entendimento, eu gostaria só de complementar com um outro texto que nos ajuda muito nessa compreensão, que é justamente um texto que diz união com Deus. Porque já que a felicidade depende de nos unirmos a Deus, como é mesmo que isso acontece? E aí Emmanuel comenta um texto, uma frase de Pedro, da Epístola de Pedro, que diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Então, Emmanuel comenta nesse texto que há várias maneiras de nós fazermos essa união a Deus. E que, então ele começa pelo ato da confiança. Então, confiar em Deus nos auxilia muito nessa ligação. E continua. Com a oração, porque a oração sublima. Com o estudo, porque o estudo esclarece. Com o trabalho, porque o trabalho realiza. Com o entendimento, porque o entendimento reconforta. Entretanto, o processo mais alto de nos dirigirmos corretamente ao Pai, que está nos céus, é aquela da prática do bem. Então, essa ligação que vai nos trazer um estado de felicidade íntima, se faz mesmo com a prática do bem. Com aquele entendimento que os meios não justificam os fins. Com aquele entendimento de que todo o tempo todo, é necessário que nós operemos num estado de
benevolência. E é esse estado de benevolência que vai produzir essa ligação com Deus, nosso Pai. E ele termina a lição dizendo assim: convençamo-nos, sejam quais forem as circunstâncias que nos achemos, que a maneira exata de nos entregarmos à providência divina será, na essência, auxiliar, abençoar, desculpar e servir, sempre e sempre, em toda parte, porquanto o serviço ao próximo é o ponto certo da nossa ligação com Deus. Então, olha que espetáculo de entendimento, né? Que servindo, né, a vontade de Deus, nosso Pai, auxiliando todos aqueles que nos cercam, é que promove essa ligação definitiva e instala na nossa intimidade essa felicidade que todos nós ansiamos. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, recebe nesta hora a nossa eterna gratidão por nos encontrarmos em Seu nome, por estarmos aqui aprendendo as lições de vida eterna, para sentir a Sua presença a nos conduzir retamente de retorno à casa do nosso Pai. Mil vezes obrigado, Senhor, pelas Tuas lições tão esclarecedoras, pelos Teus exemplos que nos comovem, que nos movem. Rogamos amparo, Mestre amado, a toda a humanidade que sofre. Que nesse instante os bons espíritos que nos cercam possam derramar sobre os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa todo o bem, todo o amor, toda a saúde, para que estes irmãos queridos, ligados e afeitos aos nossos corações, possam receber a visita dessas equipes socorristas, espíritos dedicados ao bem e à verdade, que nos buscam, que nos esclarecem, que nos consolam, que nos envolvem com vibrações amorosas. E nesse instante, Senhor, queremos rogar a esses espíritos que compõem a sua equipe, que possam permanecer convidando-nos ao trabalho, às tarefas simples, para que possamos contribuir para que esta nação seja a pátria do Evangelho. Sejamos nós, Teus mínimos cooperadores, a servir hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.